6 Copas do Mundo. Aos 41 anos. Cristiano Ronaldo entrou em campo ontem, em Houston, contra a República Democrática do Congo. E antes da bola rolar, já tinha feito o gesto mais comentado do dia. Uma declaração pública ao filho mais velho, que completou 16 anos justamente na estreia de Portugal pela Copa do Mundo de 2026. Uma mensagem de 8 palavras que, em menos de um dia, já acumulava mais de 8 milhões de curtidas no perfil do jogador, segundo o G. Pois é, o homem que já ganhou 5 bolas de ouro, que é o maior artilheiro da história do futebol em jogos oficiais, com mais de 700 gols na carreira, parou tudo no dia mais importante da temporada para postar uma foto com o filho. O texto era curto. Parabéns, filho. O pai ama Tchê. 8 palavras. 8 milhões de curtidas em menos de 24 horas, segundo o G. Mas a história por trás dessa foto é muito mais densa do que parece. Quem é esse garoto de boné virado para trás que aparece no colo do maior jogador de futebol do planeta? Por que a mãe dele nunca foi identificada publicamente em nenhum momento dos últimos 16 anos? E o que significa, no fim das contas, um pai de 41 anos disputar a sexta Copa do Mundo enquanto o filho adolescente assiste lá de cima, nas arquibancadas do NRG Stadium, em Houston? É um ciclo que se fecha. E pouca gente parou para reparar. Vamos aos fatos. O garoto se chama Cristiano Ronaldo Júnior, mas o mundo inteiro o conhece como Cristianinho. Nasceu em 17 de junho de 2010 nos Estados Unidos. A identidade da mãe nunca foi revelada publicamente. E não é por falta de curiosidade. É um dos mistérios mais persistentes da vida do jogador, que hoje tem 5 filhos. Cristianinho, os gêmeos Eva e Matel, de 8 anos, e as caçulas Alana e Bela, de 3. Segundo o G, que consultou documentos oficiais, Cristianinho foi registrado em Portugal como filho único de Cristiano Ronaldo, sem qualquer menção à mãe na certidão de nascimento. Um caso raro, mesmo para padrões de celebridades que costumam negociar exposição familiar com contratos de revista e acordos de marketing. Hoje o garoto tem 16 anos, atua nas categorias de base do Al Nassr, o clube do pai na Arábia Saudita, mas já deu entrevistas dizendo que quer se mudar para a Europa para construir a própria carreira. O menino que o pai chamou de filho no Instagram ontem pode ser o próximo CR7 em campo. E olha que curioso. Cristiano tinha 25 anos quando Cristianinho nasceu, a idade exata que o filho teria se for pai pela primeira vez, fechando um ciclo que poucos percebem. O Gi destacou ainda que Cristianinho já participa de treinos com o pai no Al Nassr e posta regularmente vídeos jogando futebol. O herdeiro não é só espectador, ele tá em formação. O garoto já tem um perfil no Instagram com mais de 1 milhão de seguidores, e o Gi repercutiu que a última postagem dele antes da estreia foi um story treinando no mesmo gramado do NRG Stadium, horas antes da partida. Agora vamos ao contexto esportivo, que o Gi também trouxe com detalhes de bastidores. Essa é a sexta Copa do Mundo de Cristiano Ronaldo. Ele participou de todas desde 2006, Alemanha, África do Sul, Brasil, Rússia, Catar e agora Estados Unidos, México e Canadá. Ninguém na história disputou 6 Copas. O português é o único jogador no planeta a conseguir esse feito. Aos 41 anos, ele é também o jogador mais velho a disputar um Mundial com a camisa de Portugal, superando o recorde que ele mesmo estabeleceu em 2022. Mas o jogo de ontem não foi vitória. Portugal empatou em 1-1 com a RD Congo. O Gi noticiou que Cristiano teve 2 finalizações, uma no gol, mas saiu sem marcar. Isso importa porque ele não ficava sem gol numa estreia de Copa desde 2018, contra a Espanha, quando fez um hat-trick histórico, 3 gols que calaram o estádio inteiro. O Gi também citou a RTP ao informar que o resultado já gera pressão no Grupo K, que ainda tem Uzbequistão e Colômbia. Falando na Colômbia, a seleção colombiana estreou com uma goleada de 4-0 sobre o Uzbequistão, com 2 gols de Luiz Dias e um de James Rodrigues, que voltou a vestir a camisa amarela depois de 2 anos fora da seleção. Isso significa que Portugal precisa vencer os próximos 2 jogos para garantir vaga sem depender de combinação de resultados. Ou melhor, precisa vencer, porque a Colômbia lidera o grupo com saldo de 4 gols, e a diferença de gols pode definir quem passa em primeiro, e quem enfrenta um cruzamento mais favorável nas oitavas. O Gi destacou que o técnico Roberto Martínez já sinalizou mudanças na escalação para o próximo jogo contra o Uzbequistão. Pois é, a pressão já começou antes mesmo do segundo round. Mas o que ninguém comentou foi o timing cirúrgico da mensagem. Cristiano Ronaldo postou a foto com o filho exatamente às 13 horas de Houston. 3 horas antes da partida, no horário em que as notícias de escalação começam a circular e os nervos já estão à flor da pele. O gesto, num dia de estreia de Copa, desvia o foco da pressão do resultado. E funciona. Enquanto a imprensa portuguesa deveria estar perguntando sobre o empate preocupante,
e a atuação apagada do capitão, o debate migrou para a vida pessoal. O Gi registrou que Cristianinho foi o termo mais buscado no Google em Portugal e no Brasil durante a tarde inteira. Mais de 1 milhão de buscas em poucas horas. Coincidência? Talvez. Mas não é a primeira vez que CR7 Estados Unidos a imagem familiar para blindar o desempenho em campo. Em 2022, na Copa do Catar, ele levou a família toda para dentro de campo depois da eliminação contra Marrocos. E as fotos com os filhos correndo o mundo suavizaram a narrativa de que ele tinha fracassado mais uma vez com Portugal, caindo nas quartas de final. O mesmo aconteceu na final da Euro de 2016, quando ele colocou Cristianinho no colo durante a premiação, depois de Portugal vencer a França na prorrogação. E o menino, com 5 anos na época, virou capa de jornal no dia seguinte. Pois é, o cara é tão bom em gerenciar a própria imagem quanto em chutar no gol. Mas também, convenhamos, se a alternativa é criticar um pai por publicar uma foto de aniversário com o filho, o problema não é a foto. E isso é só metade do que ninguém te contou. Toda semana eu volto com um caso desses. O post de Cristiano já passa de 8 milhões de curtidas em menos de 24 horas. É o segundo post mais curtido do perfil dele no ano, atrás só do anúncio oficial da convocação para a Copa, que teve 12 milhões. A partida de ontem registrou pico de 12 milhões de espectadores simultâneos na TV portuguesa, segundo a RTP, repercutido pelo G. A maior audiência de um jogo de Portugal na fase de grupos desde 2018, quando o time enfrentou a Espanha naquela partida épica de 3-3. Mas o que realmente importa aqui é o que vem depois. Cristianinho não é mais uma criança no colo do pai na comemoração de um título. Ele tem 16 anos. Joga bola nas categorias de base do Al Nassr. Dá entrevista sobre o futuro. Sabe o que significa o peso do sobrenome Ronaldo. E pela primeira vez, assistiu ao pai numa Copa não como um menino que só quer uma selfie, mas como alguém que entende o que está em jogo. Literalmente. Aquele amo-te no Instagram não foi só carinho de pai distante. Foi um gesto público de transmissão de bastão. O pai ainda joga em alto nível, ainda é o capitão, ainda é o recordista de Copas. Mas o herdeiro já está na arquibancada olhando, e não vai demorar para ele estar do outro lado do gramado. Isso muda como a gente vê essa reta final da carreira de CR7. Não é só um velho ídolo se arrastando para mais um Mundial. É um pai que trouxe o filho para ver de perto o que ele construiu, na esperança de que um dia seja a vez do menino. Portugal empatou, a pressão cresce no grupo K, e o capitão de 41 anos usou o aniversário do filho mais velho para lembrar que existe vida além do placar. O post de 8 palavras já é o segundo mais curtido do ano no perfil do jogador, e o empate contra a RD Congo deixou o time dependendo de vencer Uzbequistão e Colômbia para não depender de combinação. Curioso como a gente esquece que essas máquinas de fazer gol também são pais que mandam amo-te pelo Instagram. Agora me diz nos comentários, para você, o gesto do CR7 foi espontâneo ou jogada de marketing calculada? Um pai que para tudo no dia da estreia da sexta Copa, com o time pressionado, para postar 8 palavras pro filho. Isso é coração puro ou gerenciamento de imagem no nível gênio? Se gostou, clique em inscrever. Toda semana tem um Express novo às 18 horas aqui no Recorte Vivo. E aí, o que vai definir o grupo K? A Colômbia embalada com 4-0 de estreia ou Portugal desesperado pela reação do capitão contra o Uzbequistão?